pessoal, estamos iniciando a nossa segunda temporada de podcast e hoje, dando início ao nosso ano, estamos com 2 convidados super especiais que são muito importantes na minha carreira, que antes eu já estava conversando com eles, já me emocionei aqui, o quanto eles são importantes pela minha formação, né? Então, gostaria de apresentar o Dr. João Carlini. Por favor, Dr. João, se apresente para nós. Obrigado, Tony. Para mim é uma honra estar participando desse podcast com vocês, com o professor Paulo. Para quem não me conhece, né, eu sou cirurgião formado aqui no Paraná, fiz odontologia aqui na Universidade Federal do Paraná, fiz a minha especialização na UERJ, na residência do Hospital Pedro Ernesto, depois fiz mestrado, fiz doutorado. Hoje leciono na Universidade Federal como professor de cirurgia 1, né, e trabalho na minha clínica privada. Temos, né, uma parceria já de alguns anos, né, mais de 15 anos aí, na área de cirurgia ortognática principalmente e em várias outras áreas dentro da cirurgia. Obrigada. E estamos aqui com o Dr. Paulo José Medeiros, um ícone da cirurgia bucomaxilofacial. Dr. Paulo, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. E eu tenho esse livro com muito carinho, que foi o que me ajudou. Eu estava conversando, eu li esse livro em 2011 e hoje eu ganhei um livro autografado. Muito obrigada, Dr. Paulo. Por favor, se apresente, esse homem que já é conhecido mundialmente, né? Mas por favor, se apresente aqui novamente para nós. Bom, queria cumprimentar a todos, especialmente a Tuane, Dr. João Carlini, dizer que é uma alegria muito grande estar participando desse podcast. A minha carreira foi dedicada a 2 áreas, a área assistencial e a área educacional. E um dos orgulhos que eu tenho na minha vida foi realmente ter entrado no magistério, que é uma questão até de vocação. Eu me considero um vocacionado para o magistério. Me formei em 1978 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1980 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, onde trabalhei com grandes ícones da cirurgia bucomaxilofacial. Não é nenhuma vantagem eu ter me desenvolvido, porque os grandes cirurgiões do mundo pegaram na minha mão e me ensinaram a trabalhar, como o Dr. Robert Walker, como o Dr. Bruce Ebker, como o Dr. Larry Wolford. E esses profissionais, Dr. William Bell, e esses profissionais me deram um rumo na carreira. Então, quando eu estive nos Estados Unidos durante 3 anos, eu fui convidado para permanecer lá, mas eu achei que a minha tarefa no Brasil era mais importante do que a tarefa de eu ficar nos Estados Unidos. Eu poderia prestar mais serviço ao Brasil do que ser mais um cirurgião bom nos Estados Unidos. Então, foquei minha carreira no Brasil, voltei, assumi um lugar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenando o curso. Hoje, com muito orgulho, eu digo que eu tenho pelo menos uns 140, 150 ex-alunos só de pós-graduação que eu ajudei a formar, como o Dr. João Carlini, por tabela a doutora Tuane também, porque a gente acaba, a coisa acaba fluindo de uma forma interessante, né? E é muito interessante você dizer que eu sou um ícone, porque... Por que eu sou um ícone para você? Porque o Dr. João é o seu ídolo. Ele é o seu chefe, seu ídolo, sua inspiração. E o Dr. João fala bem de mim, então eu acabo numa progressão geométrica. Sim. E as pessoas ficam até fantasiando algumas coisas que eu nem sou, no sentido de qualidade daquilo que eu faço. Mas é um prazer imenso a gente estar aqui para a gente poder dividir algumas das coisas que a gente vem fazendo ao longo desses 40, 45 anos de cirurgia ortognática com muito orgulho. Então, agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Dr. João, lhe passo a palavra. Obrigado, Tony. A gente fez um breve questionário aqui, né? Um pouco ensaiado até, mas de um modo geral eu acho que as pessoas têm uma certa curiosidade, porque o ramo da cirurgia ortognática principalmente é um ramo muito complexo e que requer um estudo muito mais aprofundado, né? E o professor Paulo teve a oportunidade, que talvez todos nós sonhávamos em ter, de ter contato com as maiores experiências, as pessoas que criaram muitas das técnicas, como o próprio professor Paulo citou aqui, o professor Ebker, o professor Douglas Sim, o professor Bell, enfim, todos eles. E eu queria perguntar para o professor Paulo, como é que foi essa sua formação, suas bases da cirurgia ortognática, com essas pessoas que praticamente inventaram a cirurgia ortognática? Bom, João, o que acontece é que a cirurgia ortognática ela já é feita desde o início do século passado.
Antes da Primeira Guerra Mundial já apareceram algumas técnicas. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial apareceram várias técnicas. E algumas das técnicas cirúrgicas que a gente usa até hoje foram criadas nos anos 50 e 60, como a ostomia sagital, do Dr. Uwe Geser, a ostomia do tipo Lefort 1. Só que uma grande mudança que houve na cirurgia ortognática foi o encontro da cirurgia com a ortodontia. Porque até o início dos anos 70, o paciente que tinha uma deformidade dentofacial e era operado, ele ficava com o rosto bonito, mas a oclusão dentária dele não melhorava. Isso era uma limitação. Ao mesmo tempo, o paciente ortodôntico que tinha uma deformidade esquelética, uma deformidade de base, ele era tratado ortodonticamente, muitas vezes com uma compensação dentária razoável, mas às custas da deformidade facial permanecer, porque ela não era tratada só pela abordagem ortodôntica. Então, esse encontro da cirurgia maxilofacial com a ortodontia foi que criou o que a gente chama de moderna cirurgia ortognática, que é a cirurgia ortognática associada ao tratamento ortodôntico, né? E o que aconteceu? Isso apareceu, eu estava na época da faculdade. E quando eu estava já na faculdade, apareceram flashes do que estava ocorrendo no exterior. O professor Antenor Araújo, grande amigo, grande ícone da cirurgia bucomaxilofacial, foi para os Estados Unidos em 1975, quando eu estava no primeiro ano da faculdade. O doutor Antenor Araújo foi o primeiro brasileiro a trazer realmente essa nova filosofia da cirurgia ortognática para o Brasil. E como grande amigo e generoso que era, dividiu comigo, dividiu com outras pessoas e participou da formação de muita gente. Então aí começou a se desenvolver esse tratamento integrado entre ortodontia e cirurgia, que foi muito benéfico para ambas as especialidades. Sim. Porque o ortodontista sabia que ele fazer uma compensação dentária de uma deformidade esquelética traria um resultado pobre, até no sentido ortodôntico, até recidivas que aconteciam, porque os dentes eram forçados por uma situação que não era confortável. Então isso foi um grande benefício, o nascimento dessa moderna cirurgia ortognática, do qual, modéstia à parte, eu faço um pouco parte disso. Perfeito. Nessa época, ainda aqui no Brasil, fazendo a sua graduação, ainda não existia absolutamente nada dessa inter-relação ortodontia e cirurgia. Isso começou nos Estados Unidos e depois... Sim, vale a pena até eu fazer um pouco no relato do que aconteceu até no próprio Estados Unidos, né? O centro de Dallas era um centro de grandes cirurgiões. O Dr. Robert Walker é um cirurgião texano da cidade de Waco, foi para Dallas. Ele teve a brilhante ideia de convidar pessoas que eram proeminentes nas suas áreas. O Dr. Bruce Epker era um grande cirurgião formado por Michigan. Ele convidou o Dr. Bruce Epker, que é um dos meus grandes gurus. E o Dr. William Bell era um pesquisador em Houston. Pouca gente sabe disso. Ele era um pesquisador em Houston e levou o Dr. William Bell para fazer pesquisa em Dallas. E esses dois cirurgiões, Bruce Epker e William Bell, junto com o Dr. Walker, colocaram o programa de Dallas no mapa mundial. Ao mesmo tempo, na Carolina do Norte, o Dr. William Profit, o Bill Profit, era um grande ortodontista, também se associou, William Bell se associou ao grupo de Dallas. E no estado de Washington tinha o William McNeil, que era um ortodontista famoso também. Depois um cirurgião formado por Dallas foi para lá. Então ficaram os três grandes centros dos Estados Unidos, que eram formadores de cirurgiões e de ortodontistas. Dallas, Carolina do Norte e Washington e Seattle, né? Então, isso acabou desenvolvendo esse processo e isso se difundiu de uma forma super importante no sentido de que o benefício maior era para o paciente e o ensino também progrediu. Mas as técnicas, como a gente fala, elas foram desenvolvidas, mas nos Estados Unidos, até os anos 60, elas eram feitas basicamente por via extraoral. Dr. Uwe Geser fez uma visita importante ao Hospital das Forças Armadas em 1965 e levou as técnicas intraorais para o conhecimento dos americanos. Os americanos, quando botam a mão em alguma coisa, a coisa flui, porque eles sabem produzir, eles sabem vender, eles sabem desenvolver. Então, o desenvolvimento da cirurgia ortognática foi feito dessa forma. E, concomitantemente, aqui no Brasil, a gente começou a formar pessoas como o Dr. João Carlini e outros profissionais que hoje estão fazendo a cirurgia ortognática e levando para os meus netos, como a Tuane, que o João é meu filho, e a Tuane minha neta na cirurgia ortognática. Essa evolução que aconteceu nos Estados Unidos, da ortodontia e da cirurgia, eu acredito que aqui no Brasil ainda não se tinha quase nada, né? A gente sabe que o seu pai, o professor Paulo Pinho de Medeiros, que é o guru de todos, né? Foi a pessoa que iniciou o trabalho com um serviço lá no Rio de Janeiro, dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? E ainda não tinha esse preparo. Quando você foi para os Estados Unidos,
a ideia sua já era voltar e montar um serviço nesse formato, Paulo? Olha, o que acontece é o seguinte, falar do meu pai não é uma coisa muito fácil não, sabe? Inclusive, às vezes as pessoas, numa questão de tentar ser delicado comigo, me comparam ao meu pai. Ah, Paulo, eu acho que você talvez seja um cirurgião melhor que o seu pai. Isso é uma grande injustiça. Meu pai não teve formação, meu pai foi um autodidata. Meu pai aprendeu a operar vendo o cirurgião geral operar abdômen e o ortopedista consertar o osso. E ele foi um autodidata. Nada se compara a um autodidata. É uma grande injustiça. Sim. Eu fui para os Estados Unidos, para o melhor centro, e pegaram na minha mão e me ensinaram. Eles faziam de um lado, eu fazia do outro igual. Imagina. Não dá para comparar uma situação como essa. Então, meu pai tinha um curso aqui no Rio de Janeiro, que era um curso que já fazia cirurgia ortognática, mas essa filosofia nova não. Então, quando eu voltei, o que eu acrescentei foi essa filosofia nova do tratamento ortocirúrgico. E aí desdobra para os ortodontistas, que terminavam de assistir uma conferência minha, uma aula formal às vezes, e perguntavam onde é que eu estudo. E eles acabavam não tendo um livro específico para estudar. Sim. Porque o livro do Dr. Bell, 2 volumes de 1000 páginas, onde o ortodontista tinha que, entre aspas, fuçar o que ele queria aprender, e era um trabalho difícil para ele, e o livro do Dr. William Profit, grande livro, mas que só tinha 40 páginas de cirurgia ortognática, insuficiente para um ortodontista querer dominar o assunto da cirurgia ortognática. E foi daí que nasceu o nosso livro. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: gosta ou não gosta de mim, tem que comprar meu livro. Porque o único livro que fala sobre cirurgia ortognática para o ortodontista é o nosso livro. E eu tive cuidado de não colocar no livro e no curso também, que a gente está tentando programar alguma coisa nesse sentido, falar aquilo que o ortodontista não sabia. O ortodontista sabia de modelo, sabia de cefalometria, sabia de uma série de coisas, então nós economizamos essa parte, porque senão a pessoa começa a ler alguma coisa, ela já sabe aquilo, ela se desinteressa. Quando ela começa a procurar um livro e encontrar coisas novas, isso faz com que ela se motive mais e vá em frente. Então, foi uma construção. Nada acontece rápido. As pessoas hoje querem os atalhos. Tudo tem que ser rápido, e não é rápido. A construção de uma carreira sólida é uma carreira, é algo que demanda tempo, demanda etapas, demanda paciência, demanda muito trabalho. Livro esse que é um best-seller, né, Dr. Paulo? Que já está na 3ª edição, né? O primeiro lançamento foi em 2001, e agora a gente já tem a 3ª edição desse livro, e que vem muitas novidades por aí, né, doutor? Na realidade, a gente tem intenção de atualizar o livro, porque esse livro, na verdade, é edição 2001. Eu tenho muitos pacientes operados na década de 80, eu tenho pacientes hoje com 40 anos de operar, né? Então, muitas coisas mudaram. Esse livro tem que ser visto hoje, nessa edição que você tem, Tony, como um livro de base, como uma referência. Sim. É um livro antigo, mas não está velho. Não. Porque as bases da cirurgia ortognática estão presentes nesse livro. Então, a gente tem a intenção de fazer isso. Só que eu dei uma desanimada até certo ponto, que os livros hoje só saem digitais. Então, eu estou considerando a hipótese de fazer isso, até lançar esse livro nos Estados Unidos. Eu fui convidado para lançar esse livro nos Estados Unidos, porque um colega de lá falou: Paulo, a gente não tem um livro aqui como esse, tão objetivo para a pessoa ver, sim, que em 400, 500 páginas a gente consiga encontrar aquilo que a gente quer. Então, tudo isso é um processo de construção, mas as coisas vão mudando e o livro tem que ser atualizado. Vocês vão olhar para alguns casos e falar: eu não faria como o professor Paulo fez. Claro, mas hoje eu também não faço daquele jeito. Uhum. Então, se você faz hoje a mesma coisa que você fazia 30 anos atrás, ou você era um gênio ou você não evoluiu. Exato. Então, as coisas têm que evoluir. Então, é o nosso projeto da gente fazer uma atualização desse livro. Não sei como ele vai ser lançado, mas eu confesso que o livro digital ele não me motiva tanto quanto o livro físico. Eu não gosto de ler o livro físico. Eu também. É claro que a gente tem que se acostumar com as Sim, novidades. as evoluções, né? Mas, então, o livro merece uma atualização, o que não desmerece o valor que eu acho que ele tem. Com certeza. Eu gosto de pegar o livro na mão, sentir o cheiro do livro, né? Eu acho mais fácil de você estudar, abrir, fazer uma anotação. E no próprio livro, né, do senhor já fala, já no início, né, contando a história de como veio a cirurgia ortognática, né, que já vinha esses reparos, né, de tecidos danificados já lá na Primeira Guerra por causa das trincheiras, né? Então as primeiras áreas que os pacientes tinham ferimentos eram em região de face, né? Daí veio o Hugo Overgaze trazendo aí tratamentos para pacientes sindrômicos, região frontonasais também, né? E tudo isso foi evoluindo, e olha só, que a gente tá falando de evolução e tudo mais. O Hugo Overgaze, ele trouxe a técnica de osteotomia sagital há quantos anos? E até hoje a osteotomia mais utilizada na cirurgia ortognática, né? E eu gosto muito
que no início o senhor conta todo esse histórico e fala, muitas evoluções ainda virão, né? Muitas evoluções a gente vai ter. E hoje a gente tem muitas evoluções, mas eu falo que a gente sempre tem que saber o básico, aprender a dar o primeiro passo. Sem isso aqui, a gente não pode ir para um planejamento digital. Você precisa saber um planejamento manual ali, né? Pegar um modelo, saber montar. Vai que uma hora estraga, né? Você tem que ter o básico. Você vai num serviço que não tem esse acesso, né? Quantos pacientes a gente trabalha, pacientes de serviços que não têm o acesso a um tratamento de um plano virtual, né? De um planejamento virtual de uma cirurgia ortognática. E aqui você tem tudo bem explicadinho, como fazer o passo a passo. Eu falo que não adianta você querer já pular etapas sem saber o básico, né? Então a gente tem que ter o pé no chão, aprender o básico, para depois você ir para o avançado. Então eu passo a palavra. Ainda voltando, Paulo, em relação ao pioneirismo, né? O seu pai, o professor Paulo Pinho, tem o mérito, o grande mérito de ser o pioneiro, autodidata, em relação ao início da cirurgia bucomaxilofacial. Mas aí eu pergunto para você, Paulo, e implantar essa nova filosofia que você trouxe dos Estados Unidos sobre cirurgia ortognática para os alunos de residência, para convencer, não é convencer, mas implantar essa nova filosofia junto dos ortodontistas, né? Deve ter sido um grande desafio. Sim, João. O que acontece é que os profissionais não gostam de sair da sua zona de conforto. Um tratamento ortodôntico convencional, ele tem dois envolvidos, o profissional e o paciente. Sim. Né? Se o profissional fizer um tratamento bem feito e o paciente seguir as orientações, o resultado tende a ser um resultado favorável. Quando entra a cirurgia nessa equação, já é uma terceira variável. E muitos ortodontistas ficavam desconfortáveis de fazer um tratamento cirúrgico que não era do domínio deles. Então, alguns profissionais eu tive que convidar. Tem paciente mandado para o meu consultório, para o ortodontista dizia, Paulo, não tem experiência em caso cirúrgico, você vai ter o primeiro, eu vou te ajudar. Sim. Vou te ajudar a fazer o planejamento, eu vou sentar com você, eu vou acompanhar. Mas eu não me sinto seguro, mas você vai se sentir seguro. Então, você tira a pessoa da zona de conforto. Né? Mas a cirurgia ortognática é uma viagem espetacular. Você muda a vida de uma pessoa. Né? E tem que ser feita com muito cuidado, porque se fizer errado, não tem como esconder. Uma cirurgia de mama que não ficou bem feita, de abdômen, não aparece. Você cobre. Na face você não cobre. Tem como. Inclusive, na área de saúde em geral, a estatística é muito cruel. Porque se o profissional tem 99% de sucesso, ele operou 100 casos, um não deu certo, mas só um, mas para aquele paciente ele foi 100%. Claro. O insucesso está com ele. Então a gente tem que fazer as coisas com calma, devagar. Eu vejo hoje, por exemplo, os profissionais mais jovens, eu diria até que os imaturos, eles querem entrar em alguma coisa nova de cabeça. Não é assim que a gente faz. Existe uma curva de aprendizado. Depois o profissional faz aquilo, não dá certo, diz que a técnica não é boa. Não, ele não deixou de desenvolver. Sim. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu sempre tive pessoas mais velhas que me aconselharam. Eu tive essa felicidade de ter essas pessoas me orientando. E um ortodontista, quando eu voltei, era o chefe do fundão da ortodontia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e falou, Paulo, o que você aprendeu lá? Aprendi isso, isso e isso. Vou te dar um conselho. Começa devagar. Você vai estar começando aqui, se você tiver um insucesso, isso pode ser muito cruel para você. Sim. Então você começa devagar. Eu falei, tá bom, professor, eu vou fazer isso. O primeiro caso que apareceu foi um caso de uma micrognatia com cirurgia combinada, maxila, mandíbula e mento. Eu falei, eu tenho que rezar. Porque se der certo, vai ser uma maravilha. Se der errado, eu faço minhas malas e volto para os Estados Unidos. E eu não quero voltar. Então, a gente também, depois de um certo tempo de estrada, você tem que se posicionar e tem que orientar os colegas. Existe uma pressa hoje, existem os atalhos. O indivíduo quer ficar famoso rápido, quer ganhar dinheiro rápido. Isso não se sustenta. Sim. Você vê essas subcelebridades, elas não se sustentam porque elas não têm conteúdo. Não. Então, a construção de uma carreira, ela demanda exatamente paciência, calma e critério. Sim. Cirurgia ortognática é para todos, eu sei que era uma coisa que você ia perguntar, o João ia perguntar, não é para todos, você tem que selecionar paciente. Sim. Tem paciente que tem que ter um perfil, tem que ter maturidade, tem que entender o que ele vai passar. Sim. Depois você culpa o paciente, culpa o outro, não, olha só,
responsabilidade, vamos selecionar. Sim. Há pacientes que não servem para cirurgia ortognática, outros são pacientes ideais. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na área de saúde, o que a gente faz, e vou dizer uma coisa que eu acredito, quem gosta muito do dinheiro não pode fazer área de saúde. Sim. Verdade. Porque o sujeito acaba ficando seduzido. Sim. Não pode. Tem que operar aqueles pacientes que você acha que vão ser beneficiados, que vão ter bom resultado, e esses pacientes vão trazer outros bons pacientes. Exato. Eu atendi uma paciente ontem, inclusive, para cirurgia ortognática, e ela falou que ela não queria passar pelo processo porque ela sabia que ela não ia cuidar do pós, que ela ia sofrer e tudo mais. E eu falei exatamente isso para ela. Paciente para ortognática e qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico só vai para uma cirurgia quando tem todo o fator sistêmico, né, a favor do procedimento cirúrgico e o favor psicológico. A gente tem que operar um paciente com a saúde física e mental de acordo, né? Não vamos operar ninguém obrigado. Eu não quero, eu não sei por causa do pós. Então não opera, né? A gente só opera quem está disposto a passar pelo pós. Claro que hoje o pós evoluiu muito, né? Sim. Há alguns anos atrás ainda utilizava a serra, hoje a gente já usa o piezo, já tem algumas alterações, o pós é muito mais evoluído. Claro. Mas qualquer procedimento cirúrgico, né? Concordam comigo? O paciente tem que estar, né, com a parte mental, né, psicológica, a favor para passar por esse procedimento também, né? A gente não leva ninguém amarrado para o centro cirúrgico. É como o Paulo falou, o candidato, né, tem que se apresentar. Exato. Essa situação do paciente com uma deformidade dentofacial, e às vezes é difícil de a gente, do paciente mais jovem, muitas vezes, né, chega um exemplo, né, chega uma menina com seus 17, 18 anos, uma leve retrognatia, né? E às vezes o paciente está feliz daquela maneira, mas vem com o pai, com a mãe, não, mas ela precisa fazer uma cirurgia, né, Paulo? Essas situações você deve ter vivido muito mais do que a gente, né? Essas abordagens, o que você acha disso e como você aborda esses pacientes dessa natureza? Com desejo de operar ou sem desejo de operar? Qual é o candidato realmente? Bom, é uma pergunta um pouquinho complexa, mas eu vou tentar traduzir. Uma situação, por exemplo, que acontece com uma certa frequência é o paciente querer ser operado e a família resiste. Mas a minha filha é linda, ela não precisa de cirurgia, ela é linda. Mas importa muito aquilo que o paciente sente, o paciente se sente incomodado. Então a gente tem que tentar contornar isso, explicar e tentar trazer o pai e a mãe para entender que aquilo é importante para a filha. Uma vez uma moça foi no meu consultório, uma menina, essa menina obesa, nitidamente uma menina que estava com dificuldade de ajuste, e aí o pai era um profissional da área de saúde e perguntou para mim: doutor Paulo, o que pode acontecer se ela não operar? Eu falei: ela vai continuar infeliz, como ela está. Você não está infeliz? Ela falou: estou. E aí a coisa foi conduzida de uma maneira melhor. O pai entendeu a importância daquilo para a filha, porque existem riscos, né, quando você vai fazer um procedimento. Mas não pode acontecer alguma coisa? Pode, mas pode acontecer tudo. Podia ter acontecido quando eu vim para cá, hoje de manhã. Exato. Podia ter caído um viaduto em cima de mim, um andaime. Sim. Um caminhão podia ter batido, ter me machucado, mas a gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar nas coisas que são mais passíveis de acontecer. É muito raro haver um acidente grave com um paciente de cirurgia ortognática. A maioria deles é jovem, saudável. Então existe um risco implícito, sim. Tudo pode dar errado. Mas na maioria das vezes, o que a gente tem, quando a gente tem uma intercorrência, são intercorrências pequenas, que são intercorrências contornáveis. Mas a seleção do paciente, João, é uma questão excepcional. Eu me lembro, em 2001, fui presidente do Congresso no Rio de Janeiro, o professor Antenor Araújo, uma conferência sobre seleção de pacientes de cirurgia ortognática. Quem estava no Congresso, no Hotel Rio Palace, no Rio de Janeiro, sabe? Uma palestra espetacular. Onde não precisou mostrar casos bonitos, ele mostrou a essência do que é você levar um paciente para a cirurgia, respeitando as dificuldades de entendimento do paciente e também as dificuldades da família, às vezes, de aceitação. Mas tem que haver um consenso. A gente não pode fazer as coisas de uma forma precipitada. Muitas vezes o paciente faz uma consulta, faz uma segunda, ele vai amadurecendo a ideia, a família vai amadurecendo a ideia, e aí a gente tem um paciente pronto para o procedimento cirúrgico. Qualquer procedimento cirúrgico, Tânia, você sabe disso, mesmo com peso, é um procedimento cirúrgico. Tem uma recuperação. O paciente precisa colaborar e entender. Com certeza. Uma vez foi um advogado no meu consultório e eu falei para ele: olha, você precisa tirar 30 dias para se recuperar.
Ele falou, mas eu não tenho 30 dias. Eu falei, então eu não vou operar você. Simples. Né? Porque depois você começa a ter intercorrências e aí começa a dizer, mas a culpa é sua, porque eu não quero dividir culpa. Exato. A gente tem que ter responsabilidade de fazer aquilo que a gente acredita que seja melhor para o paciente de uma forma consensual. Né? Fora daquele, vamos dizer assim, aquele padrão ouro que é atender um paciente lá com seus 18, 20 e poucos anos de idade, que seria a idade ideal, até mesmo por questão de recuperação, de qualidade de osso, enfim, algumas características fisiológicas de um paciente que se opera aí com seus 20, 20 e poucos anos. Mas a gente tem observado que tem muitos pacientes hoje acima dessa idade procurando cirurgia, ou por questão de tempo, não fizeram na época certa, por questão financeira, enfim, seja qual for a questão. E a gente tem observado muitos pacientes acima de 40, 50 anos de idade buscando a cirurgia ortognática. Nós sabemos que a fisiologia já não é do de 20, né? O que você acha dessa busca hoje desses pacientes? Tem alguma abordagem diferente que você faria? Olha só, João, eu acho que a gente tem que ter critério. Não me agrada operar paciente mais de 55 anos de idade, 60 anos, não me agrada. Né? Pode ser que a gente opere se o paciente tiver uma questão séria, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono. Uma indicação. Isso acontece. A apneia obstrutiva do sono, para as pessoas que não estão familiarizadas, o paciente acorda a noite inteira, ele não consegue dormir, ele começa a dormir, a concentração de gás carbônico sobe, ele acorda. Eu operei uma menina jovem que tinha apneia obstrutiva do sono, ela dizia para mim, doutor Paulo, os meus amigos perguntam se eu sou retardada, porque eu não consigo me concentrar durante o dia, porque eu não consigo dormir à noite. Prejuízo. Então, para operar um paciente com mais idade, tem que haver uma situação como essa. Né? Por outro lado, a gente vê pessoas, por exemplo, que estão querendo melhorar. Eu operei há pouco tempo uma senhora que tinha seus 56 anos de idade, ela parecia ter muito mais, ela era praticamente edêntula superior, nós fizemos um avanço de maxila, fizemos implante, a vida dela mudou. O marido dela falou, olha, doutor Paulo, ela hoje é uma outra paciente, muito mais companheira minha, a gente viaja muito mais, faz muito mais coisa. Então, se o paciente tem saúde, né, tem um entendimento, eu ficaria confortável de operar um paciente até 50 e pouco, 55 anos. A partir daí, eu já preferia não fazer, a não ser que fosse uma solicitação extrema ou fosse um procedimento cirúrgico um pouco mais simples. Não faria cirurgias muito complexas a partir dessa idade, só por uma questão de segurança. Então, mais uma vez, aquela máxima de cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, tem que ser analisado. Os protocolos, eles são problemáticos, porque eles não individualizam os casos. Então, não estou dizendo sempre nem nunca, mas operar os pacientes obedecendo critérios. É lógico, hoje, né, os pacientes, uma pessoa de 60, 65 anos, tem uma vida extremamente saudável, tem, né, uma fisiologia até melhor do que há anos atrás. Então, são pacientes que até permitem, né, você invadir e fazer uma cirurgia. Lógico que o processo de recuperação é mais penoso, né? É um paciente que vai sofrer um pouco mais em alguns aspectos, principalmente, por exemplo, numa cirurgia de mandíbula, pode ter uma parestesia talvez por mais longo prazo, tudo isso, né, a gente vai ter que avisar e conversar, mas de qualquer maneira, a busca desses pacientes me parece ser muito mais por uma questão funcional, não estética, né? Normalmente nessa faixa etária né? O que me preocupa mais, João, mais do que os pacientes de mais idade, são os pacientes jovens e hoje, principalmente, mais suscetíveis a críticas na internet. Então, você opera um paciente, o caso ficou lindo, todo mundo acha lindo, 40 comentários na internet, 39 elogiosos e aquele espinhoso, aquele apimentado, aquele para fustigar a pessoa. E se o paciente psicologicamente é um paciente frágil, ele só vai valorizar aquele comentário negativo e ele não vai dar valor aos outros comentários positivos. Então, quando eu vou operar um paciente, eu falo ao paciente, você está operando para você. Né? A expectativa do paciente, ela é importante, é como um filme que você vai ver. Alguém disse para você, doutor Antônio, olha, tem um filme maravilhoso, e você, ai, que filme, poxa, não sei o quê. Aí chega lá, você não gostou tanto do filme, por quê? Porque você criou uma expectativa muito grande em relação ao filme. Então, a gente não deve gerar no paciente uma expectativa muito grande, exatamente para que ele não tenha uma decepção em relação ao resultado. Então, essa condução, a doutora Tuane falou sobre a questão psicológica, é super importante. Como é que você consegue controlar isso? Para que você não tenha depois uma das complicações mais chatas que a gente tem, que é um paciente insatisfeito com o resultado. Exato. Essa é uma complicação que a gente não tem. Acho que é a pior complicação que existe. Uma das piores. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria voltar aqui ainda à questão do ensino.
em relação a você, né, quando voltou dos Estados Unidos, a implantação, lógico que foi junto aos seus residentes, né, foi até um pouco mais fácil, porque eu tive essa oportunidade de fazer um lado, né, você fazia o outro, a gente fazia um lado, mas principalmente entre os ortodontistas, para incutir essa filosofia de descompensação, porque até onde se sabia, a ortodontia se tratava somente com compensações, ou seja, tentar chegar numa chave de oclusão razoável. E aí, de repente, você chega para o ortodontista e fala, não, você vai fazer totalmente inverso, né? Acho que é muito difícil para incutir essa nova filosofia. Como é que foi esse trabalho junto com os colegas na época, que depois, né, se tornaram chefes de outros serviços, de outros cursos de especialização, que foram propagando, obviamente, essa nova filosofia, que ainda em alguns cursos a gente não vê isso, né? De fazer esse preparo ortodôntico visando a cirurgia ortognática, que é totalmente ao contrário da cirurgia, do tratamento ortodôntico convencional. Primeiro, a questão do ortodontista entender e comprar a ideia, isso não é difícil para um ortodontista de qualidade, porque ele sabe que em determinados casos uma compensação dentária não vai levar ao resultado que o paciente quer. Então, um exemplo muito simples é o paciente que tem assimetria de mandíbula. A gente vê alguns pacientes com assimetria de mandíbula que foram compensados ortodonticamente. Sim. Depois de 10 anos de tratamento, o paciente vê que a oclusão dentária ficou boa, mas a face continua torta. E aí ele quer procurar o tratamento e tem que desfazer aquilo que foi feito. Então, um ortodontista que tem critério, ele sabe que se ele compensar um paciente, ele praticamente inviabiliza um tratamento cirúrgico, né? Então, ele entende a necessidade, ele pode até não fazer. Às vezes, o paciente vai no consultório e fala assim, doutor Paulo, o que o senhor acha de fazer tratamento ortodôntico só? Eu falo, eu não recomendaria. Se você não está seguro de que você não quer operar, é melhor você não fazer nada. Deixa amadurecer e depois de um certo tempo, aí você vai definir. Agora, você vai colocar os dentes numa oclusão adequada, mas deixando a face comprometida. Sim. Então, mas a questão do ortodontista aceitar, eles entendiam isso, eles só precisavam era de um guia do que fazer. E, de uma certa forma, o livro que a gente fez passou para eles a filosofia de onde ele tinha que colocar os dentes. Eu não sou ortodontista. A pessoa fala, mas como é que você entende de ortodontia? Eu não entendo de ortodontia. Eu digo para o ortodontista onde eu preciso que ele coloque os dentes para eu poder operar o paciente. Então, os cursos eram incipientes nisso. Tanto que um dos primeiros casos que eu operei de cirurgia ortognática que eu voltei do Brasil foi de um colega hoje, que é ortodontista na Bahia. Eu poderia até dizer o nome dele, porque ele é uma pessoa muito querida, é meu amigo até hoje. E ele fala para mim, você mudou a minha vida, você não tem ideia do que isso representou na minha vida. E o que acontece? O caso dele não tinha solução ortodôntica. Quando a gente operou esse paciente, ele era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele era aluno de pós-graduação de ortodontia, todo professor da ortodontia da Federal do Rio de Janeiro, quando ia dar um curso, levava o caso dele. E aquilo começou a ser, porque a ortodontia do Rio de Janeiro era uma ortodontia respeitada, e aquilo começou a virar uma vitrine. E os profissionais vendo que existia tratamento para deformidades esqueléticas mais graves. Então, a coisa foi se desenvolvendo pela necessidade, principalmente do colega ortodontista ver que ele não tinha recurso para oferecer um tratamento que abordasse tanto a parte oclusal quanto a parte estética, sem a ajuda da cirurgia ortognática. Então, a gente foi vencendo algumas resistências. Né? Porque existe sempre uma tendência, né? Eu sempre brinco na faculdade também, em relação a cada um tentar resolver da sua maneira, né? O cirurgião, não, todos os caras têm que operar. O ortodontista, não, deixa que eu resolvo tudo. Não, se der para um protetista, ele resolve proteticamente. Quer dizer, todos vão dar uma solução, mas esquece do principal, que é o paciente, né? Claro. Qual que é o conjunto, né, que ficaria melhor, né? Ortodontia prévia, cirurgia, depois ortodontia final e a sequência. Então, incutir essa sequência não deve ter sido fácil. Não, né? Inclusive assim, eu me lembro quando eu recebi um paciente dos chefes da ortodontia do Rio de Janeiro para fazer cirurgia ortognática. Eu falei, a cirurgia ortognática venceu. Porque havia uma resistência em relação a isso. Eu imagino. E quando eu voltei dos Estados Unidos, muito pouca gente sabe disso, eu voltei com muita dificuldade financeira. Porque, para minha felicidade, mas foi um pouco atribulado, eu tive 2 filhos nos Estados Unidos. Não estavam programados. Minha mulher falou, não estou cogitando de tirar de forma alguma. Não, e aí, os 2 nasceram nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu tinha $500 no bolso e 2 filhos, né?
E aí entrava um paciente no meu consultório, com bastante dinheiro, para cobrar o que eu quisesse, e dizia, doutor Paulo, eu quero operar com o senhor. Eu falei, tá ótimo, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer o tratamento ortodôntico de 1 ano aproximadamente, mas eu não quero operar agora. Eu falei, eu não vou lhe operar agora. Mas por que você não vai operar? Porque está contra a minha filosofia de trabalho. Sim. E digo para vocês, se eu tivesse vendido a minha alma ali por dinheiro, eu não teria conseguido ajudar na implantação da cirurgia ortognática. Doía, porque eu levei 6 meses para comprar uma televisão boa depois que eu voltei dos Estados Unidos, porque eu não tinha dinheiro, mas eu não podia vender a minha filosofia de trabalho. Então, e isso acabou rendendo, porque se você começa a fazer concessões, é só não, mas é só... Daqui a pouco a coisa não andou. Então, não é só o que você diz, é o que você fala, é o que você faz. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Então, você tem que fazer para provar que aquilo ali é o que você realmente acredita. Não adianta só falar. E hoje, com essa tentação, né, do imediatismo, né, Paulo, das mídias sociais e tudo mais, e as pessoas querem tudo para ontem, parece que mudou até a fisiologia das pessoas. Né? Às vezes, vou dar um exemplo à parte aqui, a questão dos implantes. A pessoa às vezes ficou com uma prótese total 40 anos. Aí fala assim, olha, vamos fazer um implante, vamos ter que esperar 6 meses. Eu não vou esperar 6 meses. Quer dizer, é difícil. E a ortognática é exatamente isso. Não, mas como você falou no caso, que o cara queria operar, o paciente queria operar naquele momento. Não é operar naquele momento. Existe um ritual, existe as situações, diminuir as variáveis. Eu sempre coloco assim, diminuir as variáveis é uma coisa extremamente importante. E uma dessas variáveis é isso. Se você for operar um paciente que não está em condições de cirurgia no aspecto de preparo ortodôntico, o teu resultado vai ser pobre e talvez a bomba estoure depois para o ortodontista e para você, né? Então, assim, esse rito do paciente sofrer esse preparo ortodôntico, ainda hoje, e eu não sei como é que você lida hoje com isso, com esse imediatismo dos pacientes que vão te procurar, de querer fazer, não, quero fazer a cirurgia agora e tal. A gente sabe que até em alguns casos é possível, como você falou da apneia, mas assim, de modo geral, isso não é indicado, né, Paulo? Nos João, existem filosofias de trabalho. Existe uma filosofia que nos Estados Unidos se chama de surgery first, e que aqui se chama de benefício antecipado. Sim. Que seria, ao invés de você se fazer um tratamento ortodôntico, preparatório, você operar o paciente e depois fazer o tratamento inteiro. Bom, existem vantagens e desvantagens nessa técnica. Não é porque o paciente está pedindo que a gente vai fazer, né? Primeiro, isso tem que ser uma decisão do ortodontista, porque quem vai receber a bomba depois é o ortodontista. Você operou, fez a tua parte, mas o ortodontista, depois que pega um caso em que ainda tem descompensação para fazer, alinhamento para fazer, corrigir rotações dentárias. Então, há casos em que isso é possível e há casos em que isso não é possível. Há colegas que dizem, não, nunca mais faço um caso sem preparo ortodôntico. Com preparo ortodôntico prévio, porque eu não quero o paciente esperando, eu não quero o paciente ficando mais feio antes da cirurgia. Eu sou da filosofia de nem sempre nem nunca. A gente tem que ter muito cuidado em relação a essas coisas muito radicais, né? Então, por exemplo, às vezes você pega um paciente que está fazendo um tratamento de preparo ortodôntico para cirurgia, mas é um paciente que psicologicamente está muito comprometido. Já tive pacientes assim. Então você às vezes acelera, faz a cirurgia um pouco antes, para o paciente não ficar muito tempo em preparo ortodôntico. Eu acho que é uma razão forte, porque mas são só 6 meses. Para alguém que psicologicamente está sofrendo, isso é muito complicado. Eu me lembro de um rapazinho que era do hospital da universidade, e ele era uma pessoa absolutamente tímida. Ele não olhava para você, ele olhava só para baixo. E eu operei esse menino, e depois de uns meses ele voltou lá para continuidade de tratamento, e ele falou, professor, eu posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, gente, esse menino era a única pessoa que eu imaginava, a última que eu imaginava, que queria tirar uma foto comigo. Aí eu brinquei com ele e falei assim, eu não gosto não, mas nas fotos eu não saio tão bonito e tão jovem quanto eu acho que eu sou. Ele falou, professor, hoje tem Photoshop. Ele brincou comigo. Esse menino nunca falaria isso. Não. Se ele não tivesse operado. Então, o ganho que esse menino teve, psicológico, por antecipar um pouco o procedimento, foi gigantesco.
Então, tem que haver critério. Para você. Tem que haver a concordância do ortodontista. Sim. Porque para o ortodontista é muito mais confortável ele receber um paciente que foi preparado, receber depois da cirurgia, o paciente que foi preparado ortodonticamente, ele operou, já recebeu o paciente com uma oclusão bem ajustada para ele fazer uma finalização. Por outro lado, esse princípio de benefício antecipado, surgery first, tem uma grande desvantagem. Porque quem faz cirurgia ortognática, Tuane faz, e você, João, faz, depois da cirurgia o paciente quer tirar o aparelho. Sim. Ele fica ansioso para tirar o aparelho. Exatamente. Aí você explicou para ele, olha só, é 1 ano de preparo ortodôntico, cirurgia, depois 6 meses a 1 ano de finalização ortodôntica. Aí o paciente, você entendeu? Entendi, bonitinho. Aí o paciente chega com 1 mês e meio, 2 meses de operado. Doutor Paulo, olha, eu sei que o senhor falou para mim que tem um tempo de ortodontia, mas não dá para antecipar isso não. Todo mundo já vivenciou isso. Então, o paciente pós-cirúrgico é um paciente ansioso para remover o aparelho. No momento que você deixa toda a ortodontia para fazer depois, ele vai ter um tempo maior de tratamento ortodôntico depois. E o aparelho, isso já foram feitos vários trabalhos com perfil psicológico do paciente com cirurgia ortognática. E o paciente de cirurgia ortognática, depois de 6 meses pós-operatório, se ele não tirou o aparelho, o nível de satisfação dele cai. A satisfação que ele estava logo após a cirurgia começa a ficar abalada com a permanência do prolongamento do tratamento ortodôntico previsível, mas ele já se sente incomodado com o aparelho. Então, a gente, mais uma vez, analisar o paciente, ver se o paciente entende, botar as cartas na mesa e operar aqueles pacientes que estão entendendo a sua filosofia de tratamento. Há paciente que não serve, há paciente que não seguem a orientação, há paciente que não entenderam aquilo que a gente falou para ele. Sim. E aí a gente vai ter dificuldade. Aproveitando essa deixa em relação a esses pacientes que se tem o benefício antecipado, existe uma outra categoria que muitas vezes eu vejo muitos ortodontistas se confundirem, e eu já recebi pacientes dessa natureza, que são os pacientes jovens, que têm aquela deformidade que interfere na vida social, né? E que não tem nada a ver com benefício antecipado. Quer dizer, a palavra até tem, mas não é exatamente o mesmo foco, né? Antecipação da cirurgia, você quer dizer? Exatamente. E que faixa etária, doutor João? 12, 13 anos de idade. Certo. Bom, a minha experiência, inclusive no nosso livro, existe um capítulo sobre cirurgia em pacientes na fase de crescimento. E eu sou um apaixonado por esse assunto. Eu sei. Né? Nós tivemos um congresso mundial aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2019, e eu dei uma conferência sobre esse assunto. Né? Em geral, esses pacientes são os pacientes classe 3, são os pacientes prognatas, que é o que afeta mais. Sim. A falta de um queixo, uma mandíbula um pouquinho retraída, não afeta tanto quanto um paciente classe 3, principalmente no sexo feminino. Quando a gente vê, por exemplo, nos desenhos, os personagens maus dos desenhos, eles já são queixudos, tem cabeça grande, tem cara feia. Tem cara feia. Né? Então, o queixo proeminente, exagerado, ele acaba criando um estigma para a pessoa. E eu vejo pacientes de 13, 14 anos de idade já com a mandíbula muito projetada. Sim. A gente vê o paciente no consultório. O problema de você operar um paciente, por exemplo, classe 3 muito cedo, é a questão do paciente crescer de novo. Se você operar um paciente classe 3 com 13, 14 anos, antes de 13 é impossível operar, porque o paciente não tem maturidade para ter uma cirurgia ortognática. Eu não gosto de operar ninguém. Já operei paciente que não tinha um côndilo, tive que fazer enxerto de costela, diferente. Mas uma cirurgia ortognática convencional, eu não me lembro de ter feito um paciente mais jovens do que 13, 14 anos. Eles não têm maturidade para passar por um processo cirúrgico eletivo. Então, mas a partir daí, você fala assim, mas poxa, então se está com 14, espera a menina chegar aos 18, o menino chegar aos 19. 5 anos numa adolescência? É muito tempo. Quem já teve filho adolescente, como eu já tive, o João tem, né? Então ele vai ter. O que acontece? Gente, é uma fase psicologicamente super importante. E se a pessoa já tem os problemas da adolescência de afirmação, se ela tem um estigma, que ela carrega um estigma, isso complica demais a vida dela. Bullying, né? Exatamente. Então, a minha filosofia preferida, em geral, gente, pelo amor de Deus, é operar o paciente cedo, uma cirurgia apenas estética. Muito pouco tratamento ortodôntico, muitas vezes só montagem do aparelho para ajudar na oclusão. Fez a cirurgia, 2 meses depois estabilizou,
consolidou, tira o aparelho e deixa o paciente crescer. Aí esse paciente, algumas vezes, quando ele chegar aos 8 anos de idade, ele cresceu de novo, não cresceu tanto quanto era. E aí o paciente passou uma fase da vida muito importante, bem, porque esteticamente estava melhor. Qual é o problema de você operar um paciente 2 vezes? Um paciente saudável? Vocês que são grandes especialistas em pacientes fissurados, doutor João, doutor Antônio, e se eu estiver falando uma inverdade, vocês me corrijam. O paciente desse chega aos 15 anos de idade, já fez 10, 12 cirurgias. Sem dúvida. Principalmente com fissura bilateral. Tá certo? Falei alguma coisa inadequada? Não. Qual é o problema de um paciente saudável operar aos 14 e depois operar aos 18? Eu tenho no livro uma paciente que eu operei aos 15, depois operei aos 19. Quando ela voltou aos 24 anos, eu perguntei para ela, e aí, o que foi você fazer 2 cirurgias? Doutor Paulo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu passei um período da minha vida gostando de mim, fazer 2 cirurgias não foi nada pesado para mim. Então, mais uma vez, tem que haver um entendimento. Tem gente que vai dizer, não, vai fazer uma só então, tem que fazer mais tarde. Tudo bem, a gente respeita. Mas é muito tempo na vida de uma pessoa, de um adolescente, que a personalidade dele está se formando, você adiar um procedimento cirúrgico por causa do fato de que o paciente vai ter que fazer 2 procedimentos. Professor Paulo, conta um pouquinho para nós como é que começou essa relação do senhor com os ortodontistas, né? Essa interação do cirurgião bucomaxilofacial com a ortodontia. Uma pergunta que eu vou ter muito prazer de responder, porque pouca gente sabe disso, né? A minha relação com os ortodontistas, ela é embrionária. Ela não começou com o livro. Na época da faculdade de odontologia, que eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda na Praia Vermelha, perto do Pão de Açúcar, existiam várias disciplinas na faculdade de odontologia e a ortodontia era a mais organizada de todas. Eu me lembro que a gente tratava um paciente na clínica odontológica ou na endodontia, procurava uma documentação, uma radiografia, a gente não achava, não tinha um arquivo, e os ortodontistas eram muito caprichosos. Existia um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um curso de especialização, cujo mentor era o professor Zé Edmo Soares Martins, e esse curso frutificou para o Rio e para o Brasil inteiro. Eu digo que o curso da UERJ é filho do curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o curso da UF também, alguns são netos, porque vieram já uma 3ª geração, né? Então o que eu gostava muito, eles iam levar um caso de um dente incluso para a gente fazer exposição. Eles chegavam lá com uma caixa com modelos, eles chegavam abraçando a pasta de modelos e você pegava a documentação toda, desde o início do caso. Perfeito. Radiografia inicial, modelo, fotografia, e eu achava aquilo lindo e achava uma grande parte das outras disciplinas, em bom português, uma bagunça. Eu falei, eu quero trabalhar com esses caras. Esses caras são organizados, né? E calhou que na época eu estava na faculdade, começaram a aparecer as primeiras publicações de tratamento ortocirúrgico. E aí a situação casou, eu me interessei por isso. E eu comecei a buscar nos Estados Unidos onde é que eu poderia ter uma formação boa. Eu fui parar no Texas, que não é o estado mais procurado pelo turismo, né? Texas é um estado rico, mas tem suas limitações e tudo, mas o melhor curso era lá. O melhor centro era o curso que era gerado pelo Dr. Walker, com esses profissionais todos que a gente já conhece. E aí a situação iniciou. Fiz a minha formação buscando um curso de cirurgia ortognática. Tanto que quando a gente tinha pacientes para operar, e se era uma paciente bonitinha, lourinha, não sei o que lá, mas tinha os dentes ruins, eu não me interessava, porque eu sabia que os ortodontistas interessavam a oclusão. Eu preferia tratar um paciente que tivesse até as características faciais desfavoráveis, mas tivesse dentes bons. Os ortodontistas sempre foram muito exigentes em relação à oclusão. Eles tinham um termo até que eu achava um pouco exagerado. Um paciente que tinha perdido o primeiro molar inferior era um paciente mutilado. Eles usavam esse termo, um termo forte, né? Né? Mas eles usavam paciente mutilado. Então, o ortodontista gostava de boca bonita, boca com dentes completos, para o tratamento ortodôntico é um tratamento bacana. E eu buscava paciente com dentes potencialmente bons, oclusão potencialmente boa, mesmo que o paciente não fosse lá esteticamente tão bom. Então, a minha formação foi buscar um centro especializado em tratamento ortodôntico cirúrgico integrado e buscar paciente que eu pudesse voltar e apresentar isso.
A sorte foi do meu lado, porque logo que eu cheguei aqui, um mês depois de eu ter voltado, eu tinha preparado uma documentação com muita dificuldade, até para a gente fazer um texto. Quem não sabe o que é, procura o que é o Decadrai, são letrinhas que a gente riscava em cima para aparecer, para fotografar um título, alguma coisa assim. E aí, um mês e pouco depois de eu ter chegado, tinha um evento científico e o profissional que vinha teve que recusar, não podia comparecer. Eles me convidaram para tapar o buraco. Eu fingi que não sabia, aceitei muito bem. E aí me deram oportunidade. Bilhete da loteria, né? A partir daí a coisa aconteceu. Eu costumo dizer que na vida eu acho que 50% é competência, 50% é sorte. A sorte passa, é claro que você tem que estar preparado para aproveitar a oportunidade, e foi exatamente assim como a coisa aconteceu. E depois, então, como eu descobri, ou tenho uma percepção do que se passa na cabeça dos ortodontistas, foi aí que nasceu o livro da gente de cirurgia ortognática. Esse livro que a gente já fez alguns comentários sobre ele, e o título do livro é exatamente Cirurgia Ortognática para o Ortodontista. E eu posso dizer para vocês que o ortodontista vai encontrar o que ele precisa para tratar um paciente ortocirúrgico. E esse livro também ficou popular entre os cirurgiões, porque os cirurgiões também aprenderam ortodontia. Você ter uma noçãozinha de ortodontia para poder conversar com o ortodontista, senão ele fica à mercê do ortodontista, né? E uma das coisas interessantes desse livro foi que, inclusive, eu tive uma conversa agora com a editora sobre relançar ou atualizar a edição, e a pessoa falou: olha, você tem que ter cuidado. A pessoa que conversou comigo não tinha noção do que era o livro, porque hoje em dia as pessoas estão preguiçosas para ler, elas preferem ver mais figura do que ler. E o livro da gente é como se fosse um atlas. Se você vou pegar um caso, ao acaso, qualquer um que vocês virem no livro, está mais ou menos assim, né? A gente vai ver que um caso tem uma página do texto, e aí tem toda a documentação do paciente. Então a gente vê aqui a documentação inicial do paciente antes do tratamento ortodôntico, fotografia sem aparelho, o traçado cefalométrico. Deixa eu tentar passar aqui que eu estou um pouquinho atrapalhado. Se puder me ajudar, João. Aí tem o traçado cefalométrico, tem a sobreposição do que é feito ortodonticamente, depois tem os modelos articulados, depois tem a oclusão antes da cirurgia, a oclusão logo após a cirurgia, o pós-operatório e a finalização do caso, com, inclusive, todas as medidas cefalométricas. Então, eu diria até que se eu tivesse que rebatizar esse livro hoje, eu batizaria de Atlas de cirurgia, de cirurgia ortognática, porque ele tem uma quantidade imensa de figuras, e isso facilita até para a visualização, para o entendimento do profissional. Aquilo que está só escrito, ele vai ser digerido, mas ele é mais facilmente entendido quando as figuras acompanham. Então, eu acho que foi uma felicidade ter feito o livro. Talvez uma das razões seja do livro ter caído no gosto dos profissionais. Então, me deu muita alegria, e até hoje eu tenho prazer. Existe até um projeto da gente fazer alguma coisa online, a gente não sabe, as coisas hoje estão muito nesse sentido, e a gente percebe também que, infelizmente, alguns cursos de formação, eles pecam na parte da formação da cirurgia ortognática. Às vezes existe uma predominância de atendimento de pacientes tumorais ou de pacientes de trauma, e o profissional sai com uma formação muito boa em algumas áreas, mas com uma formação um pouco deficiente na cirurgia ortognática. Talvez o livro tenha ajudado a preencher um pouco essa brecha, e talvez um curso online possa ajudar também esses profissionais a se inteirarem um pouco mais e buscarem mais informações em relação à cirurgia ortognática. Mas um bom ponto de partida é um livro, é um curso, porque aí o indivíduo já tem, vamos dizer assim, uma muleta para ele andar. Sim. E depois ele vai decolar à medida que ele puder desenvolver os conhecimentos dele. Eu diria, né, Paulo, que hoje um pouquinho em relação à formação dos residentes em cirurgia, justamente como você colocou, são cursos que têm viés mais para o trauma, tem viés mais para a patologia, né? Lógico que o ideal é a gente ter um curso que tivesse uma formação ampla, né? Talvez com mais tempo. Hoje o colégio está trabalhando em alguns aspectos que eu acho que está sendo muito, muito propício, né? E também na ortodontia isso a gente vê, né? Tirando talvez aqueles filhos e netos, como você falou, daqueles cursos mais tradicionais, daqueles cursos que
que tiveram essa oportunidade de ter contato com o preparo de cirurgia ortognática, a gente vê hoje que muitos e muitos cursos não tiveram essa vivência, né? Você acha que existe alguma outra forma desse aluno que talvez sedento para ser introduzido nesse mundo da cirurgia ortognática, teria alguma forma dele poder, através, lógico, do primeiro do seu livro, quais seriam os recursos que esse residente que saiu agora de um curso que não tem essa informação, ou de um ortodontista que não tem essa formação, o que você acha que ele teria de recurso para começar? Vamos pensar nisso. João, olha só, existe literatura para isso, né? Existe literatura, mas uma queixa que eu ouvi de um colega que mora nos Estados Unidos, que é cirurgião, ele fala: o Paulo, agora um cirurgião de Washington lançou um livro completo sobre cirurgia bucomaxilofacial. São 3 volumes de 1.500 páginas cada volume. Isso não é prático para o indivíduo estudar, porque é muita informação, é um livro muito abrangente. A gente às vezes encontra as informações mais específicas num livro que seja focado em determinado assunto. Então, esse livro talvez tenha tantas informações quanto tem o meu. Esse indivíduo vai se perder um pouco nisso. Então, o conteúdo e a forma. Eu acho que a busca deve ser feita inicialmente por um livro. Os cursos online hoje também eles estão disponíveis, só que muitas vezes o curso online, dependendo da filosofia que ele tenha, ele não vai atender, porque ele às vezes é de uma outra área, de um outro país, alguma coisa que não se adapta. A filosofia brasileira é outra, as coisas estão evoluindo. Então, as informações, a gente quer aprender por osmose, mas por osmose não dá. Hoje em dia, né, essa rapidez, né? Quer aprender rápido, quer aprender por osmose. É um processo de formação, e vou repetir, o indivíduo, para ele começar, ele tem que começar devagar. Ele tem que fazer o primeiro com calma, tem que fazer o segundo com calma. Senão ele começa a atropelar, fazer uma série de casos, daqui a pouco ele está com uma série de complicações que ele não vai conseguir resolver. Então, é a busca do conhecimento. A gente não nasce com conhecimento, a gente vai buscando, vai capinando para poder chegar onde a gente quer. O livro é um bom início, os cursos online eu acho que são uma outra oportunidade. A gente vê muitas vezes o ortodontista saindo, ele quer colocar o aparelho, ele quer resolver, como a gente já falou aqui, do jeito que for possível no aspecto ortodôntico. O cirurgião também às vezes quer, eu quero operar, mas esquece que é o básico e o principal, né, Paulo? Que é baseado no diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico, seja ele facial, seja ele, né, oclusal, fazer uma análise facial e fazer o planejamento. E isso que acho que é um gap que existe entre o sujeito que está formado, né, o aluno está formado achando que ele já é um cirurgião, porque ele opera, mas ele não sabe diagnosticar, mas vai operar o quê? Né? Então, como é que você acha que poderia cumprir esse gap? O teu livro ajudaria nesse processo? Olha, João, é um assunto muito interessante, porque as pessoas elas querem operar. Querem operar. Só que para você ter um resultado bom, existe uma construção disso. É como a construção de um prédio. A gente quer construir um prédio nesse terreno aqui. Ele parte logo para fazer a fundação, mas ele estudou que tipo de terreno tem, quantos andares suporta, como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar. E no tratamento das deformidades dentofaciais é a mesma coisa. Então, eu costumo dizer que as 2 coisas mais difíceis de cirurgia ortognática, primeiro, é você saber aonde você vai operar e aonde você vai colocar o maxilar. Porque eu vi uma época, Tuane é muito jovem, mas sabe disso, o João também, só existia uma técnica de mandíbula para recuo. Depois apareceu a osteomia sagital, o Tuane já mencionou isso numa outra conversa que a gente teve. A osteomia sagital é de 1957, o ano que eu nasci. São 67 anos que foi feita a osteomia sagital, foi descrita a técnica da osteomia sagital, né? Então, muita estrada aconteceu de lá para cá. Então, mas naquela época, até aquela época, era cirurgia para recuo de mandíbula, não tinha nada. Tinha osteomia vertical já, do Caldwell Letterman. A sagital foi de 1957. Hoje não. Hoje você tem maxila, você tem mandíbula, você tem mento, você pode mexer a maxila milímetros, 2 para frente, 3 para trás, subir 4. Quando eu vi isso a primeira vez, o professor Antenor Araújo falando, quando ele falou, a primeira vez que eu vi, foi num congresso em Belo Horizonte, quando ele estava lá, foi em 75 e 77, teve um congresso, um COBRAC, em Belo Horizonte, só vocês procurarem no histórico,
Quando o professor Netero falou aquilo, eu falei, poxa, será que consegue mesmo chegar 7 milímetros para frente? 4 para o lado? 2 para cima? Eu fiquei na dúvida. E consegue, porque a gente tem a oclusão como guia. Então, o que é mais difícil na cirurgia ortognática? Primeiro, diagnosticar. Claro que tem todo o preparo ortodôntico, que o livro é a base disso, mas até para você saber aonde colocar as estruturas. Se vai operar só mandíbula, se só maxila, se são os dois. Então você hoje tem um repertório muito maior. Se a mulher é uma mulher um pouco mais humilde, ela tem 2 vestidos, um claro e um escuro, ela sai de noite, ela bota o escuro. De manhã ela bota o claro, de dia ela bota o claro. Se ela abre o armário, tem 77 vestidos, ela tem que procurar. É o que acontece hoje. O arsenal maior, né? O arsenal maior, as oportunidades são maiores, as possibilidades são maiores. Sim. Então, hoje a situação ficou mais complicada pelas oportunidades que a gente tem de escolher os procedimentos. Então, primeira dificuldade, escolher o procedimento. Segunda dificuldade, conseguir no centro cirúrgico reproduzir o que você planeja. Uma coisa é você fazer uma viagem planejada, outra coisa é você sair no escuro. Mesmo a viagem planejada, às vezes a estrada está interrompida, você tem que ir para uma estrada secundária. Então, a execução ela tem que ser muito precisa também. Para você conseguir ficar naquela faixa de erro de 1 milímetro, a gente tem que ser muito preciso. Quando eu digo para o paciente, olha, eu vou chegar a sua mandíbula para frente 6 milímetros, pode ser 6, mas podem ser 7 ou podem ser 5. Porque a nossa margem de erro humana é de 1 milímetro. Eu não posso garantir que eu vou ficar dentro de 1 milímetro, mas 1 milímetro de erro é imperceptível para o paciente. Mas a gente tem que ficar nessa faixa de erro de 1 milímetro. Isso fica mais fácil, a gente sabe disso, João, quando você faz uma cirurgia isolada. Porque você já tem o outro maxilar como referência. Agora, quando você solta os 2 maxilares, você tem uma margem de erro muito maior. E você tem que conduzir, exatamente, poder reproduzir no centro cirúrgico aquele seu desejo de botar a maxila X milímetros para frente, X milímetros para cima e X milímetros no sentido transversal. Então, essas informações, essa precisão e esses princípios, eles estão nos livros de referência. Modéstia à parte também, no livro da gente também é onde você tem os critérios, os objetivos, os princípios cefalométricos. Exato. Né? Aqui é algo que o Dr. João comentou, né, falando sobre o diagnóstico, sobre a análise facial, que é algo que tem muito bem explicado no livro aqui, mostrando você fazer análise frontal, análise em perfil, vista ínfero, superior do paciente, né? Isso, infelizmente, a gente vê que hoje está saindo uma gama muito alta de profissionais, né, clínicos gerais mesmo, que vão para a área da estética, né? O paciente chega com uma alteração, você vê que é um paciente ortocirúrgico, é um paciente que precisa passar por um tratamento não pela estética em si, mas pela função, né, na parte de funcionalidade. E às vezes o paciente tem, né, um excesso de tecido gengival, faz uma gengivoplastia, mas será que esse paciente não tem um excesso vertical de maxila? Claro. Né? Então, às vezes falta esse diagnóstico. Né? Aquela história, né, Paulo? Parece que os alunos querem pular as etapas. Não tem como pular as etapas, né? O livro fala muito bem sobre esse assunto do diagnóstico, de você avaliar o paciente, saber avaliar o paciente. Porque, como diria um amigo nosso, né, até o macaco opera, né? Mas a gente tem que saber o que operar, onde vai operar, o diagnóstico. E eu acho que essa questão do diagnóstico que é o que bate tanto para cirurgiões quanto para ortodontistas recém-formados. Eu tive uma experiência recente, surpreendente e desagradável. Eu fui coordenador de banca num concurso recente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro para cirurgião dentista no nosso serviço. E eu fiz uma questão de cefalometria, uma questão muito simples, que qualquer estudante de ortodontia, qualquer ortodontista responderia, que era o seguinte: quais são os critérios? Os 2 critérios. Um critério angular e um critério linear para saber a relação entre a maxila e a mandíbula. Isso é muito simples. O critério angular é o ângulo ANB. Né? A gente sabe que é 2 graus. Né? Mais ou menos. Mais ou menos. E o critério linear é a medida de Witts, onde você avalia através de o plano oclusal. Você traça uma perpendicular, uma linha passa pelo ponto A, outra linha passa pelo ponto B. A diferença onde esses pontos tocam o plano oclusal é a quantidade numérica linear dos movimentos.
apenas um dos candidatos acertou essa questão. Eram 26 candidatos, 25 erraram a questão. É uma questão primária, não é uma questão de canto de livro. Sim. Quando você tem um paciente que é um paciente ortodôntico, um paciente cirúrgico, é muito comum o ortodontista dizer a ANB maior que 4 passa a ser cirúrgico. Ou seja, o ANB de 7. Isso é um idioma. Se você falar para um ortodontista, o paciente é um classe 2 com ANB de 7, ele já vai pensar assim, paciente cirúrgico. Não vai dar certo? Então, isso é uma questão primária. O que eu acho que aconteceu? As pessoas não estão lendo mais. As pessoas estão pulando a cefalometria e partindo direto para o Dolphin, que é o planejamento digital. Sim. Eles deixam o computador tomar as decisões por ele. O Dolphin é uma ferramenta para execução de plano de tratamento, mas o diagnóstico a pessoa pulou. Se ela confia só no Dolphin, ela tem a ferramenta de plano de tratamento, mas ela não fez o diagnóstico correto. Até porque a gente não opera número, né? A gente opera paciente. E às vezes a satisfação de um paciente, eu sempre coloco a cefalometria como uma ferramenta, mas não um determinante de diagnóstico. Né, Paulo? E aí está o exercício do diagnóstico que eu acho que não tem sido praticado. A falta de leitura, como você colocou. O que a gente usa muito, eu diria que a cefalometria, por exemplo, ela, nos casos ortodônticos puros, Sim. de 30 anos atrás, ela era 70% do diagnóstico. Sim. E a face era 30%. Hoje a própria ortodontia mudou. Hoje, quando o ortodontista faz um diagnóstico de um tratamento, 80% é face. E 20% é cefalometria. Mas a cefalometria é fundamental. Porque nos casos limítrofes, quando você tem que tomar decisões milimétricas, você tem que usar todas as ferramentas que você puder. Se você tem uma ferramenta só, você tem mais chance de errar. Se tem 2 ou 3, você tem mais chance de acertar. Então, as pessoas estão pulando etapa hoje. E isso compromete o resultado. É isso mesmo. Até fui dar uma aula de anatomia para um curso da área de harmonização orofacial. E eu coloco uma foto da paciente frontal e uma foto em perfil. Qual que é o plano de tratamento para esse paciente? Preencher bigode chinês, né? Preencher o lábio. Aí eu falo, vamos ver o que está acontecendo com o paciente. O paciente tem deficiência anterior-posterior de maxila, né? Então a gente tem que resolver a causa, né? Não só preencher. Então eu vejo que às vezes falta muito o diagnóstico. Então o pessoal quer correr já para o tratamento. E eu já escutei isso. Medo de perder o paciente. Eu tenho medo de dormir com a minha cabeça no travesseiro, pensando que eu fiz algo que não era o ideal, né? Então eu vejo que falta muito isso. O diagnóstico, o planejamento, né? A análise facial do paciente, ver qual que é o tratamento mais adequado, né? Não quero perder o paciente. Não, o paciente vai ficar feliz que você fez um plano de tratamento ideal para ele, não pulou etapas para chegar no resultado que ele queria ver naquele momento. Eu tenho a impressão que hoje está faltando um pouco mais de comprometimento com o ensino e de desejo do aluno de aprender de verdade. Essa pressa de entrar no mercado, essa pressa de ganhar dinheiro, está fazendo com que a formação fique um pouquinho mais deficiente. Então, quando eu vejo um profissional que fez a formação num grupo sério, comprometido, é mais fácil você conversar com aquele profissional. Agora, existem muitos cursos que são instantâneos, que são insuficientes. Você não consegue fazer uma formação boa num curso de 1 vez por mês, 3 horas por mês de curso, ou uma manhã, ou um dia até no mês. Isso é muito pouco, dependendo do que você vai fazer em termos de formação, né? Então, é comprometedor em termos de resultado. E as complicações, elas vão aumentando. Então, a gente tem que lidar com o mundo que a gente vive, que tem as suas ansiedades, mas a gente também tem que saber dizer não. O paciente quer fazer de um jeito, ele quer te impor aquilo. Nós não trabalhamos com camisa de força. Sim. Se você trabalha com camisa de força, você vai acabar fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Caso que não é de cirurgia ortognática, mas implante. O paciente chega, não, mas eu ouvi dizer que eu boto implante hoje e sai com dente. Olha só, calma. Pode ser até que seja possível, maioria dos casos não é. Mas eu achei que eu li, não sei. Olha só, não é. O seu caso é assim, assado.
Se o paciente não aceita aquilo, não entende aquilo, é melhor ele procurar outra praia. Porque ele vai entrar para fazer o tratamento, a gente vai aceitar, as coisas provavelmente não vão dar certo, e aí a gente vai estar envolvido numa situação de resultado insatisfatório. Então, nós também temos o direito de dizer não para o paciente. Educadamente. Ter a coragem, né, Paulo? Ter a dizer, olha só, coragem. infelizmente, eu acho que aquilo que você está buscando, eu não tenho como te oferecer isso. E deixa o paciente seguir a vida dele. É muito melhor. Eu acho que ceder, em muitas situações, a gente acaba se complicando. Eu falo que o bom cirurgião é aquele que sabe falar não. Quando não indicar uma cirurgia. Né? Não, eu pego tudo, quero operar tudo. Não. Nem tudo é operável. Né? Tem situações que a cirurgia não é indicada para o seu caso. Se você tratar 100% dos pacientes que vão no seu consultório, alguma coisa está errada. Exatamente. Não pode ser assim, né? Exato. É igual mãe e pai que educa e tem que saber falar não. Exatamente. Assim como os pacientes também. Uma pergunta assim em relação você acha que ainda existe muito estigma, muito receio sobre as indicações, principalmente dos ortodontistas, para indicar uma cirurgia ortognática? Você acha que tem muito receio ou desconhecimento, talvez, e o livro ajude nesse aspecto? Difícil responder essa pergunta, sabe? Eu teria que fazer uma enquete. Para responder isso cientificamente, eu teria que fazer um trabalho. Porque às vezes a gente dá opiniões que não estão embasadas. Eu acredito que 80%, 70%, não. Teria que fazer um trabalho. Teria um trabalho científico interessante sobre a percepção. Foi até uma boa ideia que você acabou de dar para a gente. Né? A percepção do ortodontista sobre o tratamento ortocirúrgico, o que ele vê como dificuldade, eu acho que é um bom gancho, mas quando eu não sei alguma coisa, João, eu não respondo. Eu respondo que eu não sei. Há pessoas que não sabem dizer não sei, eu não sei. Não sei. Eu não sei. Acredito que possa acontecer, mas eu não sei em que magnitude está isso. Preparar para aquilo. Ele tem que dialogar. O cirurgião dentista melhorou muito nesse sentido, sabe? Desculpa eu interromper você, né? Ele melhorou muito porque o cirurgião dentista ele era muito isolado no consultório sozinho. Ele pouco interagia com os outros. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, quando eu voltei dos Estados Unidos, quando tinha um caso ortocirúrgico, eu ia no consultório do colega. Eu ia te perguntar isso agora. Ia, sentava, vamos marcar um horário, a gente toma um café e a gente discute o caso. Modelos na mesa, cefalometria, para a gente poder discutir. Exato. Agora, aquele profissional com quem você já fez 7, 8, 10 casos, são coisas pontuais que vão ficar na dúvida. Aí você pode resolver por telefone. Hoje em dia tem internet, manda imagem, conversa um pouco. Se necessário, a gente vai. Mas conversar, trocar informações e fazer o plano de tratamento conjunto, eu acho que é a essência da coisa. E isso vai fazer com que o profissional se sinta mais seguro também. Porque é sério, sim. Claro que sim. Você fazer uma coisa que você não está preparado, você tem que ir lentamente, devagar, discutindo, palpando, sentindo. Uma criança, por exemplo, que está andando hoje, ela ficava deitada de barriga, depois ela sentou, depois ela ficou em pé, depois ela se apoiou e depois ela começou a andar. Quando ela está correndo num shopping com 1 ano e 2 meses, houve um processo naquilo. Lógico, é a mesma coisa. A construção é a mesma. Mas nesse sentido que eu estou me referindo, hoje na tua rotina de trabalho, essa rotina ainda tem que ser continuada, né, Paulo? Não é assim, não, vai lá, porque a gente ouve muitas vezes o cirurgião dizendo, não, alinha, nivela e manda para mim. Não é assim. Não é assim. Coisas. Então, isso eu estou me referindo, quando eu perguntei, o ideal, e até mesmo para o ortodontista perder esse temor do preparo ortocirúrgico, né? De sentar e conversar. Eu acho que o ortodontista sair da toca dele e a gente também sair da nossa toca para tocar essa informação, trocar essa informação para chegar a um consenso da evolução do tratamento. Né? Eu adoro visitar os colegas, porque é uma oportunidade de você rever as pessoas, de você trocar informações, né? E até você conhecer a essência da pessoa, os princípios, porque tem um ditado que eu gosto muito, que minha mulher detesta, que é o de gambá casa com gambá. E gambá trabalha com gambá. A gente procura as pessoas semelhantes. Sim. Pessoas que tenham princípios éticos, científicos, de acolhimento,
semelhantes a gente. Exato. Então você passa a conhecer o profissional, a forma como ele trabalha e tudo. Então essa aproximação ela só pode ser benéfica. Claro que sim. Tem que ter esse consenso, né? Tem que ter essa interação. O paciente cirúrgico é um paciente multidisciplinar, né? Tem vários profissionais envolvidos. Sim. Igual eu falo, a gente não opera sozinho. Eu, doutora Tuane, não chego e opero sozinho. Eu preciso de uma equipe. Claro. Eu preciso pelo menos mais 2 cirurgiões em conjunto, né? Eu preciso ter o acordo do ortodontista, eu preciso ter o acordo do anestesiologista. É uma equipe. Claro. Né? A gente não chega sozinho. Por isso que as pessoas até brincam, você é muito humilde. Eu falo, mas eu não sou ninguém sozinho, eu não consigo nem operar sozinho. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Exatamente isso. Então a gente tem que ter esse consenso, esse diálogo, né? Bom, as coisas evoluíram, de modo geral, muito rápida, né? Sei lá, nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, né? E Paulo, eu queria saber a tua opinião em relação a as novas abordagens da cirurgia ortognática contemporânea, desde os meios de fixação, do planejamento virtual, enfim, as ferramentas que hoje a gente dispõe. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a necessidade dessa essência, que é a base de tudo, né, da análise, do planejamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cirurgia ortognática contemporânea, sobre o meio de fixação, essa mudança, né, desse salto que a cirurgia maxilofacial fez. Eu também já trabalhei com fios de aço, né, e hoje a gente tem uma facilidade que tira um pouquinho, que ainda vem alguns pacientes com aquele estigma assim, não, mas eu vou ter que ficar bloqueado, não, mas meu pós-operatório assim, lógico, a gente sabe que tem um tempo de evolução, mas essas ferramentas novas, qual que é a tua opinião em relação a essas ferramentas que a gente tem hoje? Olha, eu vou precisar de um pouco de tempo para responder essa pergunta, né? Porque eu tenho uma certa estrada, né? Claro. Para ter uma ideia, quando eu saí da minha residência, em 1984, eu tinha visto um caso com fixação interna rígida. Mas eu achei que eu saindo da residência, eu já estaria atualizado por 5, 6 anos. Não, no ano seguinte a fixação interna rígida cresceu. Ela começou na Europa, principalmente, usando placas de cirurgia de mão ortopédica e evoluíram para as nossas mini placas. Então as evoluções elas foram muitas, algumas realmente permaneceram. Então a gente começou a fazer a cirurgia ortognática, a gente só fazia em 2 dimensões, a gente não usava articulador semiajustável, era articulador tipo Charnier, articulador tipo Galete. Essas evoluções foram acontecendo, a fixação rígida evoluiu, depois a gente começou a ter mais precisão nos movimentos, como por exemplo usa a plataforma de Erickson, que permite posicionar a maxila de maneira mais precisa, referência externa, o controle vertical dos problemas, as técnicas de fixação elas foram melhorando, né? Existe hoje até uma tendência de fazer algumas cirurgias por procedimentos com incisões menores, o que nem sempre é possível, porque às vezes é uma cirurgia mais complexa, você tem que fazer uma reposição superior de maxila, tem que tirar osso na região da pterigóide. Sim. Se você fizer uma incisão muito pequena, você não tem acesso, você perde a segurança. Porque cirurgia ortognática a gente tem que ver, a gente não corta sem ver. Sim. É sempre por planos, porque se você está trabalhando por planos e sangrou, você já está no plano do sangramento. Sim. Se você tem um sangramento lá atrás, você está com acesso e aí, como é que você faz? Nem todo caso é minimamente invasivo. Não. Né? Eu acho que existe assim, às vezes muita empolgação em relação a algumas técnicas e aquilo depois se prova verdadeiro ou não, ou você aproveita uma fração. Então, doutor João, eu vou lhe convidar para assistir uma palestra minha, vai ter o nosso Cobrac esse ano, eu vou falar sobre controvérsias em cirurgia ortognática. Não vou dizer o que eu vou falar aqui, mas são controvérsias. Sim. E que algumas dessas controvérsias se tornaram realidade, outras não. E algumas muito benéficas. Mas é uma questão interessante. Quando aparece uma técnica nova, eu não vou nem comentar sobre a chamada cirurgia minimamente invasiva, quando aparece alguma técnica, eu prefiro esperar um pouquinho para começar a usar e usar de maneira comedida, como na moda. Eu nunca estou na moda quando me visto. Eu, como um senhor, eu espero todo mundo entrar na moda. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, quando eu vejo, Tuane, que as pessoas da minha idade estão usando aquilo, eu vou passar a usar. Sim. Mas eu não vou ser o moderninho, eu não vou querer entrar de cara, até porque para os pacientes é muito perigoso. Né? A gente vai sempre fazer uma primeira vez, mas tem que fazer uma primeira vez coordenada, uma primeira vez equilibrada. A gente não custa nada pedir ajuda.
profissionais para poder operar com a gente. Eu teve paciente no Rio, falei, João, vem me ajudar aqui no Rio. O João foi operar comigo lá. Uma técnica que ele tinha mais experiência que eu. Muito orgulhoso de ter meu aluno me ajudando. Sim. Então, assim, essas coisas têm que ser feitas com muito critério. Então, o profissional ele fica impelido a fazer uma novidade, porque se ele não fizer, ele está ultrapassado. Calma. Né? Faz sim, mas começa devagar. Deixa a coisa amadurecer um pouquinho. Você não tem que entrar de cara. Para quê? Meu esposo que brinca comigo até, ele fala, meu Deus, você sempre está estudando. Às vezes ele fala, e o que você acha disso? Não, eu tenho que estudar mais. Ele fala, mas você já não estudou o suficiente? Não, eu ainda acho que eu tenho que estudar mais. É isso mesmo, então isso é responsabilidade que a gente tem. A grande preocupação, né, Paulo, que a gente, né, você principalmente tem uma super experiência, eu já tenho um pouquinho de experiência também, principalmente com os novos, né? Às vezes os novos querem comprar, justamente como você falou, comprar a ideia, não, eu tenho que estar fazendo isso, porque senão eu estou fora da moda, eu estou fora do contexto, eu estou atrasado. E, na verdade, esquece o princípio fundamental que a gente acabou de falar, e vamos falar mais uma vez aqui, que é de um bom diagnóstico, de um bom plano de tratamento, né? Se você faz uma boa cirurgia com um bom descolamento, não é o tamanho do acesso, mas se você tratar bem os tecidos, você vai ter uma resposta boa do teu paciente também. Sim. Né? Então, o que eu fico um pouco assim, assustado, mas às vezes com pena, porque eu também já fui mais jovem, né, e impulsivo, né, não, agora é isso, agora é aquilo, né, então é nesse sentido que eu me refiro em relação a essas técnicas mais novas de qualquer natureza, né, até mesmo planejamento virtual, como a Antônio falou, são ferramentas que estão acrescentando na nossa especialidade, mas tem que saber o que ela realmente é útil para nós, né, e não dizer que a partir de agora joguei tudo fora que eu entendi, eu aprendi e agora é assim que funciona, né. Então, principalmente o novo, né, o cirurgião novo, o ortodontista novo, ele tem que estar, a ortodontia hoje com o Invisalign, deu aquela virada de cabeça para baixo na ortodontia que, tem os princípios, né, que devem ser respeitados. Não mudou a fisiologia, né? Então, o que acontece, na maioria das vezes, quando aparece uma técnica nova, não só o sujeito se sente convidado a fazer aquilo, mas se sente pressionado. Porque alguns profissionais que estão fazendo aquilo colocam como se quem não fizesse aquilo tivesse ultrapassado, né? E a pessoa se sente pressionada a fazer aquilo. E não deve ser assim, a gente tem que ter critério para fazer as coisas. Então, se preparar efetivamente para diminuir as chances de ter intercorrência. As novidades, elas são bem-vindas, mas nem todas são incorporadas. Não, né? Exatamente. E muita coisa que apareceu como sendo uma verdade absoluta para tudo, hoje você só usa em 10% dos casos. Exatamente. E isso a gente tem que ter critério para fazer. Tem muita coisa que a gente tem que olhar também, que já veio anos atrás como novidade, daí sumiu. Daí agora tá voltando de novo como uma novidade, mas naquela época já era uma novidade. Já era uma situação. E daí abafa o caso, agora volta de novo. Não, agora é novidade, né? Então a gente tem que estudar isso aí também. Falando, Paulo, em relação assim, nos últimos anos houve muita mudança, né, do formato do ensino, né, em todas as áreas, né, não só na nossa área, né, até mesmo o nosso formato dos nossos congressos, né, se tinha aquela aula, aquele curso de 8 horas, de 12 horas, que ninguém, depois que foi abandonando, ninguém, você vai perdendo, né, o interesse e o formato vai mudando, né, hoje uma aula aí de 1 hora e meia, talvez você aborde especificamente um tema, seja muito mais útil, né, do que você ficar num curso de 12 horas, você vai aproveitar, sei lá, 10%, como você falou. Mudando esse formato, o que você acha hoje do ensino online em algumas situações? Você acha que é válido, acrescenta, facilita? Eu não acredito 100% no ensino online como formação. Eu acho que a formação do profissional precisa ser feita no curso formal, né? Na parte de cirurgia de ortodontia, o profissional tem que colocar a mão, ele tem que ser supervisionado, né? É como na faculdade, por exemplo. Sim. Na faculdade você olha um aluno trabalhando, muitas vezes não adianta você dizer para ele, olha, faz assim o assado, você tem que falar, olha só, dá licença, levanta do mocho que eu vou sentar, eu vou mostrar para você como é que eu quero que você faça. Exato. Aí você mostra para ele, agora você senta aqui e faz exatamente do jeito que eu te mostrei. Então, não se forma um cirurgião de cirurgia ortognática online.
Online você pode dar informações, você pode burilar um profissional, você pode pegar um profissional que tem uma formação muito boa em trauma ou em tumores, ele começar a fazer as coisas de uma forma mais comedida, né, a partir de informações, mas pelo menos uma formação técnica de cirúrgica boa ele tem que ter para ele entrar na cirurgia ortognática. Senão ele corre riscos de ter um número elevado. Todos nós temos complicações. Sim, lógico. Né? Mas a gente tem que minimizar essas complicações. Então, o ensino formal para algumas áreas, eu acho que ele é essencial. Ter a formação básica, os princípios cirúrgicos, como é que você vai operar um paciente sem ele saber ter sido o profissional, ter tido os princípios cirúrgicos estabelecidos. Isso eu acho que eu concordo plenamente, né, que existe até uma tendência hoje de se fazer odontologia online, né, não sei como é que vai funcionar isso, mas já existe isso tentando ser aplicado aqui. Eu acho que para o cirurgião já formado, que tem um pouco de experiência. Um ortodontista que também tem uma formação razoável, algumas informações ele pode assimilar e pode acrescentar, né, por conta justamente disso. Você vai fazer um congresso, né, para você se deslocar, custo e tudo mais, ele pode ter essa informação, até porque por questão prática e de tempo, ter alguma informação online. O que você acha que poderia então acrescentar no aspecto online, para facilitar a vida de um cirurgião que tenha já uma experiência, já é formado, quer acrescentar no seu portfólio de tratamento, num ortodontista que quer acrescentar no seu portfólio de tratamento, por exemplo, a cirurgia ortognática? Como é que você acha que poderíamos oferecer para ele algum tipo de formação online? O que eu já observei na internet são pequenas conferências, né, sobre assuntos específicos, né? Poucos cursos eu vi mais abrangentes, que pegavam desde a parte de diagnósticos, princípios, de elaboração de planos de tratamento e tudo. Então eu acho que falta curso completo, principalmente no sentido do diagnóstico. O tratamento em si das deformidades, o que eu tenho percebido é que a parte cirúrgica é predominante, mas a parte do diagnóstico do preparo ortodôntico é incipiente. Então, talvez por isso o nosso livro tenha sido um livro importante para os cirurgiões, que foi um livro feito para o ortodontista, mas onde ele encontra as bases no tratamento das deformidades dentofaciais. E isso falta na internet. Então, um curso que aborde as bases da cirurgia ortognática, os princípios de diagnóstico, o ângulo ANB, a medida de Witts, que a gente falou para vocês. Básico do básico, né? O básico do básico, a inclinação dos incisivos, qual é a inclinação correta? Se você perguntar hoje para um cirurgião qual é a inclinação correta do incisivo inferior em relação à base óssea, muitos não vão saber. Eu devo dizer até porque o ortodontista não Pois aí eles vão ter que... Não, mas se eu botar no computador... Mas é o computador que vai pensar... Até para você usar o computador tem que ter uma palavra de busca. Exato. Não é verdade? Saber Vocês lembram do filme do Jogo da Imitação? Quem não assistiu tem que assistir, que é a descoberta do computador. Né? Qual é a palavra de busca? O computador precisa disso, senão ele não consegue buscar as coisas. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Eu acho que a questão básica, as pessoas esquecem dos princípios. E os princípios é que vão nortear os passos seguintes que a gente vai dar. Eu queria falar também, Paulo, sobre o teu livro de cirurgia dos dentes inclusos. Esse livro de extrações que você fez, é um livro que a gente adota na nossa graduação, na Federal. Até o meu professor, meu companheiro, o professor Cavalli, adora teu livro. Acho que é o livro mais prático que existe. Sim. Né? Eu acho que segue quase que a mesma linha do cirurgia ortognática para o ortodontista, e é um livro extremamente útil para os alunos. Eu vejo que o aluno de graduação, ele se identifica muito com isso, justamente pela questão que a gente está falando das figuras, né, da ilustração, tornar o livro muito mais prático. A gente tem algumas opções de livros de fora, mas é um livro extremamente prático. Fica fácil do aluno da graduação identificar, né, os posicionamentos dos dentes inclusos, as técnicas utilizadas, incisões, osteotomias, odontosecções,
Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, que é um livro extremamente abrangente, né? Sim. Que não é tão específico como de ortognática, mas é um livro que atinge desde o aluno da graduação até o clínico, né? Sim. Bom, você me dá pano para falar sobre história comigo mesmo. Então. O que aconteceu foi que a gente fez o livro de cirurgia ortognática com a editora Santos. Tive o prazer de ter o senhor Rui Santos como meu editor, uma pessoa agradabilíssima, ele e a esposa dele, sempre muito gentis e tudo. Fiz o livro de ortognática e acho que, para surpresa dele, o livro de ortognática se tornou um sucesso, né? Não diria um best-seller, mas se tornou um sucesso. E o Rui Santos me pediu um livro. Professor, você não quer fazer um livro de outro assunto? Eu falei, por exemplo, ele falou, sobre dentes inclusos, não você daria um livro? Ele é a ideia do Rui Santos. Aí eu falei, Rui, vou buscar, vou fazer, acho que cabe. Fizemos o livro e o livro caiu nas graças das pessoas, né? Depois de um tempo ele fez um livro de dentes inclusos com outro colega. E eu brinquei com ele, Rui, você está me traindo? Você está fazendo um livro de dentes inclusos para concorrer com o meu? Ele falou assim para mim, Paulo, teu livro não tem concorrência. Ele é o bom, bonito e barato. Ainda é fácil de carregar, porque é um livro leve, ele vai em qualquer bolsa. E essa foi a história do livro de dentes inclusos, que é uma necessidade para as pessoas, né? E, mais uma vez, hoje com a história dos livros online, talvez eu não me anime tanto a fazer isso. Mas eu tive um convite também de lançar esse livro até nos Estados Unidos, com a gente fazendo atualização nos capítulos e puxando no YouTube as cirurgias. A gente filmar as cirurgias. Sim. Né, e colocar junto quem adquirir o curso online, o livro que for, o indivíduo consegue buscar. Então, isso é uma coisa que cabe muito para esse livro, não cabe para o livro de cirurgia ortognática. Você não vai aprender a cirurgia por YouTube, pelo YouTube. Mas um indivíduo que tem uma boa experiência com cirurgia oral, já extrai dente, já sabe usar um motor, sabe fazer um pouquinho de osteotomia, ele com o livro de dente incluso, ele voa. Sim. Tem até artigos do professor Cotofana, né? Anatomista, que nos artigos científicos dele tem o link, você clica e abre o vídeo dele demonstrando as peças, né? Assim como ele descreve no artigo. Então, se no próprio artigo científico tem o link, você abre e assiste o vídeo dele demonstrando as peças cadavéricas, né? As camadas anatômicas e tudo mais. É muito bacana. Quem sabe daqui a um ano ou daqui a uns meses a gente tem um livro de dente incluso. Eu acho que seria uma coisa extremamente útil, porque as pessoas ficam também desorientadas, porque o que a gente tem hoje o sujeito faz uma gravação lá caseira, vamos dizer assim, né? E não é uma coisa com um livro de embasamento, né, Paulo? Então eu acho que seria uma ótima ideia. Infelizmente as pessoas não vão conseguir comprar esses 2 livros mais porque eles estão esgotados. Né? E a editora Santos está interessada se interessou em fazer isso online, mas a gente está estudando a possibilidade. Então a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. Mas eu fiquei muito contente também de ter acontecido a boa aceitação do livro, talvez até pela maneira direta como a gente fez o livro. Eu até vou citar algo que eu acho bem interessante, né? Quando eu falo sobre, no início, abstração de dente, e eu falo sobre anestesia, alguns detalhes, não é um livro de anestesia, né? Eu usei uma frase muito crua, que a gente não devia usar no livro. No livro você usa sempre uma frase um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais científica. E eu, para chocar um pouco, eu faço a seguinte afirmação. Deve-se ressaltar que a eficácia da anestesia local está principalmente relacionada à precisão da técnica de aplicação e à espera e o tempo de espera para que o efeito se estabeleça. É nossa observação que o cirurgião dentista em geral, eu não vou acusar todos, mas é isso mesmo. É nossa observação que o cirurgião dentista em geral não tem muita paciência para esperar pelo efeito da anestesia, iniciando a manipulação logo após o término da infiltração. Isto é uma verdade.
Isso na verdade eu corroboro com isso porque eu vejo isso na prática. Sim. Os alunos eles têm uma ansiedade, fazem anestesia, já calma, espera uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, vai instalar a anestesia. Mas até a técnica de ingestão do anestésico, Claro, né? Às vezes ele lembra. passa o tópico, bem. Né? Mas o que a gente vê muito, Tony, não só a infiltração rápida, que aí é um erro grave. Sim. Porque o anestésico pode Dói. entrar na corrente sanguínea mais rápido, né? Mas eu vejo assim, a maioria dos dentistas terminou de infiltrar, quando ele bota a seringa na bandeja, ele pergunta ao paciente, está sentindo o lábio dormente? Gente, não deu tempo ainda. Não é verdade? Vejo alguns clínicos gerais que ficam 1h30 escolhendo a cor de uma restauração, alisando aquela restauração, dando acabamento e tudo, mas a anestesia para ele é uma etapa secundária. Ele pega aquela seringa de qualquer jeito, às vezes não passa nem anestésico tópico, infiltra de qualquer forma, deixa a seringa de lado e não valoriza isso. Isso para o cirurgião, isso é muito importante, porque para ter o paciente tranquilo na sua mão, você tem que ter uma técnica bem executada. Então, eu coloquei essa frase crua, achei crua, mas era para chocar. Mas não tem paciência. É o que tinha que falar mesmo, né? Sem enfeites. Mas o que a gente espera, na verdade, o livro é uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais elaborada. Mas eu falei, não, eu acho que eu tenho cacife para dar uma paulada na cabeça de quem tem pressa. Mas isso torna o livro mais prático, né? E eu sempre falo, a gente adota esse livro lá na faculdade, eu falo para assim, cirurgia é passo. Se você não faz o primeiro passo certo, o segundo vai ser atropelado e assim por diante. Exato. Quer dizer, se você não faz uma boa incisão, como é que você vai fazer uma incisão? Aí o paciente está com dor, você volta, está sangrando. Quer dizer, o pós-operatório vai ser horroroso, né? Tudo depende de uma sequência. Exato, então, eu falo às isso. vezes as frases chocantes ajudam a gente também no ensino. Eu falo para os alunos isso também. Eu falo, a cirurgia não começa na incisão. A cirurgia começa no planejamento. E ela não acaba na sutura. Sim. Ela acaba só quando você dá alta para o paciente. Aí acabou a cirurgia. Exatamente. Porque é essa pressa de, meu Deus, operar. Esse imediatismo, né? Imediatismo Exato. Principalmente agora, esse imediatismo de pular anestesia, fazer anestesia de uma forma rápida, isso aí é um vício de muitos, não são todos, gente, não podemos acusar todos, mas é um defeito de muitos cirurgiões dentistas, eu acho, de não valorizar tanto a etapa anestésica. Sim. Eu me lembro, Tuane e João, eu estudei os primeiros livros de anestesia, eram os livros do Malamed, as primeiras edições do Malamed. O Malamed dizia que a anestesia local durava de 3 a 5 minutos para fazer o efeito, não essa, de 10 a 15. Quando é uma anestesia superior, eu espero 10 minutos, porque o osso é mais poroso, Sim. A anestesia tem um efeito mais rápido, na mandíbula 15 minutos. E com isso, a chance de você ter que repetir uma anestesia fica muito reduzida. Exato. O que acontece muitas vezes, por exemplo, o paciente que recebeu anestesia, o profissional começa a trabalhar antes da hora, vamos dizer assim, precocemente, o paciente sente dor. O paciente já fica nervoso. Aí o profissional anestesia mais uma vez. Depois dá mais um tubo, daqui a pouco ele chegou numa dose tóxica. Há paciente que o limite dele, se o paciente tiver 50 quilos, a 2% de uma lidocaína, ele pode receber 7 tubetes. No máximo 8 tubetes, e você já está no limite. A gente nunca chega no limite. Fica sempre aquém para ter uma margem de segurança. Então, é uma coisa muito perigosa você não seguir os passos corretos da técnica. Paulo, mensagem final aí do nosso podcast, o que você deixaria como mensagem, principalmente para os jovens, eu penso, porque eles estão começando e fica um pouco perdido, a gente sente isso na faculdade, você já deve ter sentido também a ansiedade do que fazer, como fazer, que eu quero seguir essa área de ortodontia, quero seguir essa área de cirurgia, o que você poderia deixar de mensagem para esses jovens? Bom, eu acho que, para o estudante de odontologia, eu acho que a primeira coisa, quando ele entra na formação, ele abrir a mente dele para todas as especialidades. Né? Às vezes entra empolgado com alguma especialidade, olhando com um olhar muito fixo em uma área e outras áreas se perdem. Sim. Em função disso. Então, eu acho que ele tem que ter uma abertura e olhar as especialidades igualmente, depois ele vai selecionar o que ele quiser. Segunda coisa, eu acho que ele não pode ter pressa. Né? Os atalhos, toda vez que a gente pega um atalho na vida, a gente paga um preço por aquele atalho.
pressa de você chegar a algum lugar, muitas vezes faz você pular etapas importantes. Então, ter calma, entender que o conhecimento é um acúmulo de informações que você vai tendo ao longo do tempo e que você vai conseguir uma formação sólida se você estudar, se você buscar as informações importantes. E o terceiro, que eu acho que talvez a Tuane tivesse encontrado, é você um mentor. Você tem que ter um mentor. Tem que ter alguém que te diga... Você teve o professor Manuel Eduardo, né? Sim. Então, assim, você ter um mentor, você ter alguém que te diga os caminhos, você ouvir a pessoa. Porque o jovem, muitas vezes, e quando ele está em formação, muitas vezes ele é como um adolescente. O acadêmico de odontologia, ele é um adolescente. A personalidade profissional dele está se formando ali. Então, o que é dito para isso, ele vai para um setor de emergência, sem orientação nenhuma, e faz as coisas vendo mais ou menos, ele não está sendo orientado. Então, buscar alguém para trabalhar, alguém que tenha uma respeitabilidade, que seja um profissional de critério, que seja alguém que se perceba que aquele profissional é comprometido com o ensino, é comprometido com os pacientes. Então, essa questão é muito importante, dele ter um mentor. A gente percebe o profissional que teve um mentor. E percebe o profissional que foi aprendendo as coisas, puxando daqui e dali, mas que não teve direcionamento. Esse vai ter mais dificuldade. E essa é a sorte de quem teve um mentor, né? Eu acho que esse é o grande desafio de ter a sorte de ter um mentor que realmente leve ele, vamos dizer assim, para o bom caminho, né? Não que outros vão levar para o mal, mas assim, faça assim, faça assado. Eu tive essa sorte, tive no Rio de Janeiro com seu pai, com você. Isso, pô, são 30 anos aí respondendo por isso, né? Eu quero agradecer a Tuane, agradecer ao João esse convite para participar dessa reunião. Chamam isso de podcast, uma coisa muito chique. Isso para mim é um bate-papo entre amigos, da forma mais sincera possível, procurando abordar os assuntos mais interessantes. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade que vocês estão dando para a gente. Muito obrigado. Obrigada. Eu posso falar o mesmo, já falei antes até, daí já me emocionei, que se eu estou trilhando um caminho com sucesso é porque eu tive grandes mentores. Muito obrigado. Eu já vou me emocionar de novo, mas eu estou na frente de duas grandes inspirações. Eu falo, Dr. João é meu pai da cirurgia. Primeira luva cirúrgica quem me ensinou a colocar foi ele, né? Então, claro que eu tive grandes professores, grandes profissionais no meu caminho, mas eu digo, esse podcast eu indico, né, e faço em homenagem ao Dr. Kelso, que infelizmente não está mais conosco, uma grande perda humana e profissional, mas foi graças a ele que eu assisti uma palestra e eu falei, é isso que eu quero da minha vida, eu quero ser bucomaxilo. E entrei em contato, fiz estágio com ele, com o Dr. João, Dr. Kelso, que me apresentou esse livro, Cirurgia Ortognática para Ortodontistas, em 2011. Então eu falo que esse livro eu tenho um grande carinho. E o dia que o Dr. João me apresentou o professor Paulo José Medeiros, eu até brinquei, eu falei, quando eu peguei na mão do Dr. Paulo, eu falei, nossa, eu nem vou lavar minha mão mais. Né? Eu peguei na mão do Dr. Paulo José Medeiros. E hoje ter o senhor aqui muito obrigado. É uma grande honra. Muito bacana você ter gratidão pelos seus professores. Isso é muito bonito. Obrigada. Muito obrigada. Valeu.